Maravilhoso. É importante, né, Vinho? Porque no fim das contas, eu acho que eu ouço a história de estamos trocando pneu com o carro andando desde que o, sei lá, meu carro começou, assim, né? Tipo, o carro não vai parar. Esse carro não vai parar, não vai e não pode parar. Exato. Então, a gente precisa, de alguma maneira, startar esse processo e se validar, assim, se apegar também às coisas, porque também tem um, tem todo um lado disso, né, de como a gente vem se estruturando, pensando, mas assim, tudo isso só é possível porque em algum momento lá atrás foi pensado o Sistema Nacional de Cultura, porque lá atrás foi feito. Então, essas, como você falou, né, esses espaços de discussões já existem, ou já existiram, ou já tem pessoas que já rodaram por isso, e acho que a gente não pode mais ser inocente de achar que também a gente está inventando essa roda, né, com o carro já andando. Então, observar um pouco esses processos para poder avançar. Eu queria, enfim, sei que nosso tempo já passou aqui, o senhor está às 10 da noite no Ministério, imagino e espero que você não durma aí. Mas eu queria que você, de uma maneira final, aqui pudesse trazer assim, um pouco desse olhar da participação popular mesmo. Assim, você, como eu falei, hoje você está no Ministério, mas você é um cara que, que vem das trincheiras da cultura, né? Tipo, então, mostrar um pouco disso, assim, acho que falta um pouco, talvez tenha um lapso aí muito grande, que eu sinto, você falou, são 10 anos sem conferência, e eu sinto que a gente também teve um impulso no início dos anos 2000, muito forte, e que quando foi chegando em 2012, 2013, começou a abrir um certo vácuo nessa discussão, e que a gente retoma. Então eu queria um pouco que você trouxesse aí uma fala tua e da tua experiência, da tua expectativa nesse novo momento do Ministério e das políticas culturais aqui que estamos vivendo. Boa. Olha, pensando pela sociedade civil, antes de pensar outros instrumentos e ferramentas mais clássicas, vamos dizer assim, hoje, nesse momento, no Ministério da Cultura tem edital para pontão de cultura, o que estimula muito a sociedade a voltar a se organizar melhor, porque irriga o recurso chegando na ponta para ser organizativo de redes, né, temáticas ou territoriais. Pontão de cultura é uma estratégia muito interessante que está sendo retomada nesse momento. Então, recomendo muito que a sociedade civil possa se inscrever, concorrer, participar e que dê certo esses bons projetos de pontões de cultura. Esse é um primeiro recado, porque a sociedade civil, tendo possibilidades de sobrevivência com fomento financeiro para, digamos, estar destacados, livres para poder atuar justamente com isso, é excelente, né? Ah, Então, é para isso que é pontão de cultura. Então, que maravilha. A outra questão é uma novidade, que são os comitês de cultura, que aí foi lançado agora recente, o programa dos comitês de cultura, que são repasses de recursos numa relação entre o Ministério da Cultura e entidades do terceiro setor, né, para que elas também contribuam em que seja na ponta as pautas que são da esfera federal. Então, estimular campanhas, formações. Então, é como se fosse para estar também irrigando entidades de modo que elas estejam alinhadas às pautas nacionais do governo federal. Então, é indiretamente a entidade estimulando e se dialogando. Assim, é quase que o governo pedindo, por favor, nos cobrem, por favor, nos pressionem. Né? Não é uma perspectiva chapa branca. Né? É a sociedade civil sendo estimulada com recursos, mas voltada para pautar esses assuntos que estão em voga na esfera do governo federal. São os editais, são as políticas. Né? Então, isso é muito interessante, porque isso soma, acrescenta-se ao modelo clássico de sistema de cultura também. Porque não é só o conselho. O conselho cumpre total todas as suas funções legais, representativas eleitas, inclusive, e tudo mais. Mas é como se, tendo o recurso chegando para o que é uma entidade que vai estimular um fórum contínuo, que vai estimular seminários, que vai estimular encontros formativos sobre os assuntos que estão em pauta dos editais das diversas secretarias da esfera federal, do Ministério da Cultura e outros, às vezes em parceria com o Ministério da Cultura, é uma experiência única que a gente ainda vai experimentar na prática. Né? Ele foi lançado agora, o programa está aberto para o processo seletivo, então a gente espera que dê um bom êxito também nessa qualidade de capacitação quando for ocorrer mais participação social daqui para frente. A outra questão que eu queria dar aqui de recado final para todo mundo compreender é que, assim,
assim, quase que um recado, né, para os coleguinhas de Guarulhos e quem vier a ouvir esse nosso registro, sobre o momento que a gente está vivendo e tentar fazer o maior uso de aproveitar conferências. Que é o quê? As conferências, galera, elas vão poder ajudar a ou consolidar ou a ser revisto e aprimorar o que tem de Conselho Municipal de Cultura da sua cidade. Se não tem, que ele passe a existir, porque ele pode ser uma pauta forte na conferência. E se ele existe, que seja pensado ampliação de cadeiras, ou como que se dá maior acesso às atas, ou como que pode participar das reuniões, ou como ter não só representantes, mas esses representantes terem de fato representados, como se fossem, né, os comitês, ou comissões, ou grupos de trabalho, ou fóruns contínuos permanentes, enfim, que dê sentido para esses representantes. O plano de cultura de uma cidade, caso ela ainda não exista, possa vir a existir, e se existe, que venha a ser revisto, né? Seja atualizado, seja talvez invertidas prioridades no atual contexto, pensar o que é para curto, médio e longo prazo, e o fundo de cultura ou todo um setor de investimento, né? De financiamento, seja políticas por abatimento de impostos, né? Ou fomento direto por editais, pelo próprio fundo de cultura. A conferência serve para tudo isso e muito mais. E o que eu acho que é grandioso do momento que a gente está vivendo com as duas leis, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, eu acho um equívoco histórico se a gente não só vier como regramento dos municípios, das prefeituras. Eu, se fosse gestor, estaria fazendo dessa maneira e oriento sempre que possível nas formações que eu faço dessa maneira para os gestores, de que seus editais vinculem de alguma maneira como é que os projetos que estão recebendo recurso público possam contribuir para que se alcance aquilo que foi reivindicado na conferência ou que está consolidado no plano de cultura da cidade. Porque se tem recurso público, é o momento de conseguir viabilizar com que essas metas sejam alcançadas. Não tem mais desculpa para falar, não deu para fazer. Não deu para fazer porque não planejou. Ou até foi feito, mas não estudou que foi concluído. Porque às vezes fala que tinha que chegar mais ações em vários lugares. O tanto de projeto que tem provavelmente chegou em vários lugares, mas não quantificou, não estava organizado para sistematizar esse dado. Então, se assim for pensado, minimamente, não estamos falando nada de fazer um mestrado, um doutorado sobre isso, nem graduação. Estamos só falando de definir o que é prioridade, faça com que essa prioridade seja também dos projetos que vão acessar o recurso, e pronto, essa prioridade vai ser alcançada de alguma maneira, minimamente. Né? Então aproveitem a conferência e aproveitem o contexto de recursos chegando na ponta, para que não vire sonhos, para que não gere frustrações, pelo contrário, que dê materialidade concreta para essas coisas. Então, que os projetos sejam menos particulares, sejam menos individualizados e sejam mais voltados para a ideia de um bem comum, mas que sejam um pouco mais voltados para um interesse público minimamente. Então, sei que a conferência é um momento de disputas também, é normal, na democracia tá aberto a ouvir, a ceder se for o caso, a negociar alguma pauta se for necessária, mas que consiga dar passos de, assim, pensa, a Lei Aldir Blanc é 5 anos de recursos, né? Se daqui 5 anos a gente não tiver melhor civilizatoriamente, com tantos recursos que vão estar chegando na ponta, com uma conferência que vai estar falando o que é que a gente quer de melhoria, de nada adiantou nem o recurso, nem a conferência e nem o plano. Então elas precisam se alinhar minimamente, para daí o recurso poder viabilizar aquilo que a gente falou que era para fazer de melhorias, né? Eu espero que seja essa a compreensão que o pessoal tem aí ao participar da conferência. É para isso que ela deve servir. Uau! Maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Binho. Como que a gente vai dormir depois dessa? Pinoto. E é importante, porque muito importante, assim, agradecer demais, Binho. Primeiro porque você prontamente topou vir aqui participar com a gente. Eu sei que você tem uma agenda só nacional, só tem mais de 5 mil municípios querendo falar contigo, e você deu essa oportunidade aqui para a gente poder conversar num momento que é tão importante aqui para a cidade, né? A gente vem discutindo muito esse processo, a necessidade da gente garantir a participação, e como você disse, não importa o chaveco, né?
o match tem que acontecer de alguma forma, então as pessoas precisam estar disponíveis para, e acho que é isso, a gente tem uma oportunidade nos próximos 5 anos que, assim, se não der certo, se a gente não conseguir evoluir como se fosse civilizatoriamente nesse processo, muita coisa vai ter que ser revista, assim, porque a gente realmente está com tudo na mão, ou pelo menos com muitas coisas na mão. Tudo é utopia. A gente está com muitas coisas na mão. E aí acho que se a gente atua nesse mercado, se a gente acredita nele como pivô, né, da transformação, né, social, acho que é responsabilidade nossa garantir que isso aconteça, não esperar que isso aconteça, né? Garantir que isso aconteça. Então, agradecer demais aqui, o pessoal também está agradecendo, o Paulinho mandou aqui um obrigado, o Rubens Melo também mandou um parabéns aqui pela sua fala, e é isso, Binho, saiba que as portas aqui estão sempre abertas, agradecer mais uma vez, e sucesso aí para você, vê se dorme, tá? Vê se alimenta, tá bom? Obrigado. Obrigada, Binho. Obrigado, Carla. Desculpa te interromper, pode falar. Não, era realmente agradecer a tua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Parece muito importante tudo que você falou, e a gente ainda tem aí uns 15 dias, então a gente vai fazer tudo isso chegar na ponta, né? Vamos chavecar a galera, é isso. Só comentar um detalhe para vocês, eu estava agora participando da audiência pública da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, que a pauta era a Conferência Municipal de Cultura lá, que ainda não foi convocada oficialmente, então parabéns, Guarulhos, por ter feito a convocação dentro do prazo, que independente de questões político-partidárias, que esteja disposto a estar fazendo ocorrer a conferência nesse contexto. Guarulhos é uma cidade muito importante para o Brasil, né? Uma cidade de grande porte, de relevância. Então, parabéns por estarem fazendo. Que bom que vocês estão também por esse canal ajudando a que isso se viabilize da maneira como for possível. E é isso, fico à disposição, a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez. Boa noite, um abraço. Boa noite, Binho, obrigada. Valeu, Binho, muito obrigado, bom descanso. Valeu. É isso aí, Carla. Nossa, como vamos dormir agora? Vai ficar fervilhando. Amanhã eu vou estudar o Plano Municipal de Cultura. Estude. Não, para todo mundo, gente, que tá. Isso. Faz muito sentido essa relação entre o plano, o recurso e os projetos, né? E a própria conferência, e o que pode ser discutido, e quais caminhos podem a gente pode tomar nessas discussões, e não ficar a discussão no vazio, não ficar somente no plano das ideias. Como que a gente transforma como que a gente coloca essas ideias em prática para transformar, para aproveitar mesmo esses recursos que chegam em 5 anos, ao longo de 5 anos, para a gente ter uma efetivação, uma concretização da coisa, né, na cidade. E é tudo um sistema mesmo, né, cara? Quando a gente fala, por exemplo, o plano, ele não é algo em si, não é porque a gente discutiu o plano na cidade que ele vai acontecer milagrosamente. Ele faz parte de um sistema. Então, o conselho tem que acontecer. E o Binho traz uma provocação muito interessante, que é o conselho, ele trouxe vários, né? Mas ele traz uma provocação que a conferência é justamente o momento onde a gente discute o sistema como um todo. Claro. Né? É claro que ele é um momento onde a gente discute e questiona muitas das ações que vêm do poder público, mas é um momento também da gente se questionar dentro das nossas situações, dentro dos momentos de participação, dentro dos modelos de atuação, que é um pouco do que o Bosco colocou, trazer um pouco de uma revisão também das nossas articulações, então, dessa briga de poder que diversas vezes acontece, né, e é natural, é saudável que aconteça num ambiente democrático. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente, lembrar que, mais uma vez, né, deixar claro que a Conferência Municipal de Cultura, a 8ª conferência, acontece no dia 21 de outubro, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal de Guarulhos. Tá? Ela ocorre durante todo o dia. As inscrições acontecem até o dia 17 de outubro, então você precisa, para ser delegado, precisa se inscrever anteriormente, então até o dia 17, no link que eu vou colocar aqui, que é o bit.ly/inscrição CMC. Esse é o link para você cair direto na inscrição para participar da conferência. Todas as informações sobre a Conferência de Cultura estão na página guarulhos.sp.gov.br/Conferência de Cultura. Essa é a página da Prefeitura, onde a Secretaria de Cultura disponibiliza todas as informações
link de inscrição, os documentos, e também informações que envolvem, a gente vai falar mais detalhadamente disso depois, também do fundo, que tem um conselho diretor próprio, que é uma particularidade da cidade de Guarulhos, que a gente utiliza também um outro fundo que tem um conselho próprio, que não é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, é o Conselho Diretor da Funcultura. Então, tudo isso está lá dentro, então é importante se aprofundar nesse sistema para a gente chegar na conferência para discutir os avanços e não ficar, mais uma vez, discutindo as mesmas coisas, né? Poder ir para frente. Uma outra informação importante para quem está aqui acompanhando com a gente é que o Conselho Municipal de Políticas Culturais da atual gestão vai realizar amanhã, pelo Instagram, um bate-papo. Agora eu fiquei com vergonha de falar para a conferência, Carla, mas é um bate-papo com a sociedade civil de maneira ampla, né? Uma pré-conferência, uma conversa anterior, justamente para trazer um pouco do que é uma conferência, do que faz o Conselho, para que as pessoas que querem também vir participar da próxima Conselho possam também dialogar. Então, tá aqui o Instagram. Deixa eu até compartilhar aqui, eu tenho a imagem direitinho, que fica mais bonitinho. Vou tirar essa aqui. Então, aqui você consegue ver o convite, está lá no Instagram, CMPC Guarulhos. Então, amanhã, às 19 horas, vai acontecer essa pré-conferência, esse bate-papo com a sociedade civil, promovida pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Ele é um bate-papo que vai falar um pouco, trazer essas informações também, tirar dúvidas. É muito importante a participação de todos. Então fica também aqui o convite do Conselho, esse evento importante que acontece amanhã às 19 horas, mas lembrando que a conferência em si acontece no dia 21 e que a inscrição deve ser feita até o dia 17 de outubro. Será que eu consigo compartilhar isso aqui? Ó. Esse aqui é o convite, a informação da conferência. Tá certo? A gente teve várias participações, assim, agradecer muito a todo mundo que esteve aqui muito com legal. a gente. Foi muito importante o Panorama Guarulhos Cultural hoje.